Deus, Pai querido, Deus eterno, Pai amado. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, mais esse dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para estarmos aqui essa noite, Deus, reunidos diante da Tua presença, Deus. Viemos, Senhor, a Ti agora neste momento. Que o Senhor venha perdoar, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos tropeços, nossos pecados, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai querido. Estamos necessitados de Ti, Tua graça, Senhor, a cada dia, ó Pai. Estamos, ó Pai, aqui mais uma vez, ó, mais um sábado, mais uma semana, ó Deus, vencida. Mais uma semana, ó Deus, de trabalho. Para muitos, ó Deus, uma semana difícil. Mas graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. E te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pelas Tuas ricas bênçãos, ó Pai. Pela Tua, ó Pai, pela oração, pelas bênçãos, pela cura, pela oração atendida, ó Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem tido misericórdia de nós, ó Pai. Para nós estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, para adorar ao Senhor com alegria. Não vindo para a igreja com pensamento de cansaço, desanimado, vindo forçado, sendo forçado para ir para a igreja. Não. O cristão verdadeiro, ele gosta de adorar ao Senhor. Ele gosta de cultuar ao Senhor. Ele gosta de estar aqui e ouvir a Tua palavra. Ele gosta de vir e ouvir ao Senhor. Ele não vem aqui a passeio. Ele não vem para a igreja para encontrar com o irmão. Ele veio aqui para ver ao Senhor, a Tua palavra, Deus. Oh, Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, oh, Deus, cada irmã que tem se esforçado, oh, Pai. A cada culto está aqui, não olhando para nada, para ninguém, mas olhando para o Senhor, olhando para este caminho, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um, Deus, guiando, protegendo cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti. Amém e amém. Vamos cantar o número 15. Desfrutando os teus cuidados.
espiritual. Vamos cantar, irmãos, alegria. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isso foi a minha sorte. O meu fardo ele tirou. Isso era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado. Ele limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação. A porta da salvação. Hoje ainda aberta está. Hoje ainda aberta está.
número 70, Subo o Morro e Desço o Morro. Se algum dos irmãos quiser apresentar o hino, pode ficar à vontade. Levarei a minha cruz cantando. Você leva a sua cruz cantando, irmão? Então vamos cantar. Com alegria. Lá. Nas palmas. Levarei a minha cruz cantando. Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo o morro muito alto, minha cruz começa a escorregar, cantando um hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, cantando falo com Jesus. Tem as ondas para mim passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Conforme eu tô sede, eu vou carregando a minha cruz pesada para receber minha coroa. Pelo céu está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Amém. Glória a Deus. 299. Cruz de Cristo. Tá.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos nosso louvor somente ao nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar o último hino? Assim, meu irmão, de fé. Queria cantar o 58. Buscai primeiro o reino. Ó, 58. Buscai primeiro
este momento. Como é bom, ó Deus, estar adorando ao Senhor. Como é bom, ó Deus, estar na tua presença, ó Deus. E cremos, ó Senhor. Cremos em Ti toda a tua palavra, ó Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor é o curador. Cremos que o Senhor é o libertador. Cremos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Salvador. Ó Deus querido, te agradecemos a Ti, ó Deus. Só temos, ó Pai, palavras para agradecer, ó Pai. Porque se não fosse o Senhor, nada nós seríamos. Se não fosse a Tua palavra, quem saberia onde estaríamos, ó? Mas o Senhor escolheu a cada um, ó Pai. Escolheu, proveu um caminho para cada um, ó Pai. E nos chamou, ó Deus, para fora do mundo, para fora do pecado, para fora das correntes do diabo, Pai. Ó Deus, te agradecemos a Ti, ó Deus, por essa palavra, por este ministério, pelo nosso pastor, Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo, protegê-lo, ele e sua família, abençoando, livrando de todo mal, Pai. E dá-lo, Pai, mais sabedoria da Tua palavra para ele, para nós mastigá-lo, Pai, esse santo, rico alimento que o Senhor sempre tem trago para nós, ó Deus. Esse alimento rico que nos coloca, ó Pai, na verdadeira posição, ó Pai. Na verdadeira, ó Pai, posição de rápido, ó Pai. Na verdadeira fé para o rápido. Ó Deus, que nós possamos a cada dia tomar em Ti a Tua palavra a cada instante. Que nós sabemos, ó Deus, como está o mundo lá fora. Sabemos, ó Deus, que o rápido está à porta. E ai daqueles, ó, que vem aqui e ouve essa palavra, mas não dão atenção. Como muitos hoje, ó Pai, não estão dando atenção. Estamos aí, como os dias, ó Pai, de Noé. Estava ali alertando o povo. Juízo está vindo. Entram para a arca. Mas eles não escutaram. E depois que aconteceu, o juízo veio. E era tarde demais para ele. E assim também é hoje. Estamos a cada dia alertando a todos. Entre para a palavra. Entre para essa arca. Entre e fique seguro contra esse juízo que está vindo. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar mais vigilantes em Ti, mais atentos, ó Pai, como o Teu profeta diz. Não é hora de estarmos brincando. Não é hora de estarmos brincando. É hora de estarmos em estado de desespero, porque não sabemos, ó Pai, a hora que o Senhor há nos de encontrar. Talvez no trabalho, na escola, até mesmo em casa. Deus sabe como estaremos quando o Senhor vier. Talvez lendo a palavra, ou talvez no mundo lá fora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda, fica conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Somente a igreja. Levante suas mãos para o céu. Em reverência, agradecendo a Ele. Crendo somente nele. Somente Ele. Vamos levantar nossas mãos e erguê-las ao céu. Como um sinal de redenção. Aleluia. Glória a Jesus. Continue com suas mãos levantadas. Somente crê. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Sim, ó Deus, Pai Celestial.
temer. Senhor nosso Deus e Pai, que estamos mais uma vez, ó Deus, em torno da Tua palavra, para ouvir de Ti, Senhor, o que o Senhor tem para nós, porque o que nós temos vem do Senhor. Não temos mensagem própria, não temos revelação própria, temos apenas a mensagem que o Senhor já revelou e nos trouxe através de um profeta. Meu Deus, abençoa, Senhor, abençoa nossos irmãos, abençoa nossas irmãs, que o Espírito Santo toma controle de cada um de nós nessa noite, ao ouvir a Tua palavra, que possa haver cura, que possa haver libertação, que possa haver um entendimento aberto, cada vez mais na Tua presença. No nome do Senhor Jesus nós pedimos, abençoe, Senhor, essa família, abençoe, Senhor, esse jovem, abençoe esses meninos, abençoe, Senhor, esses pais, essas mães, abençoe, Senhor, essa família, abençoe o seu trabalho, abençoe cada um, meu Deus, que eles estejam protegidos na Tua palavra, na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor esteja com cada um. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Nessa noite eu quero falar sobre maturidade espiritual. Maturidade. Eu ia falar sobre corpo teofânico, teofania, mas vamos deixar um pouquinho sobre maturidade. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Que Deus abençoe cada irmão nesta noite, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Está escrito assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Bem? Vamos ler novamente. Irmãos, não sejais meninos, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Senhor, que temos uma porção da Tua palavra. Abençoe-nos, ó Pai. Que a graça do Senhor esteja com cada um nessa noite, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe-nos mais uma vez, como o Senhor sempre tem nos abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assim. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero falar sobre dia 21. Em Brasília, vai estar na sexta-feira. O que acontecerá dia 21? Dia 21, nós teremos a visita, antes das 19 do
do irmão Anderson Vieira, que é responsável pelas gravações Voz de Deus no Brasil. É responsável pelo escritório de gravações. O que é gravações Voz de Deus? É responsável por traduzir as mensagens do irmão Branham em português e assim imprimir as mensagens e entregar para a noiva de Cristo. Só que não haverá mais impressão. Não haverá mais impressão de literaturas, mensagens. Essas mensagens que vocês têm aí, essas roxinhas que vocês têm, é a última. São as últimas, não haverá mais. No Brasil, nós temos cerca de 500 mensagens traduzidas em português. Traduzidas. E o profeta irmão Branham pregou mais de 1.200 mensagens. Então, como não vai haver mais impressão vinda da voz de Deus, que é a fonte mais correta na tradução, então José Branham, desde 2017, 2016, estava com um projeto de fazer tablets e colocar todas as mensagens do irmão Branham no tablet. Então são mais de 1.200 mensagens, 1.222 ou 1.220 mensagens que nós teremos dentro de um tablet. É como se fosse um livro. Aqui tem 66 livros dentro de um livro. Amém? São 61 livros. 66, melhor dizendo. São 66 livros aqui na Bíblia. Dentro de uma Bíblia só. Então, o tablet conterá as 1.220 mensagens do irmão Branham. Mensagens que nós nem temos ainda e nem sonharíamos em quanto tempo daria, quanto tempo levaria para imprimir aqui no Brasil para nós. Então, na sexta-feira, dia 21, então o escritório, a Voz de Deus, escolheu ali o tabernáculo em Sazedo para distribuição dos tablets de graça, para quem estiver lá, para aquele que faz parte do ministério. Então, o que acontece? Então, não terá mais literatura. Alguém tem uma literatura aí? Roxinha, dessas roxinhas? Pode levantar aí. Essa aí não haverá mais. Não terá mais mensagem. Aquelas que vocês veem na igreja, lá no caixãozinho, lá naquela caixotinha lá, é isso aí. Não haverá mais mensagens de impressão, leitura, ler. Então, vai ter agora só o tablet, um tablet da qual pode arquivar centenas, milhares de conteúdos dentro dela. Então, ou seja, quando você vai viajar, eu mesmo quando eu ia viajar, minha bolsa ficava dessa grossura de tanta literatura. Agora vou carregar tudo num tablet só. Tudo em um tablet só. Todas as mensagens vão lá. E tem uma vantagem, você tem o áudio e você tem a leitura. Você pode ler ao mesmo tempo que o irmão Branham está falando. E você pode acompanhar na leitura. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, disso aí. Então, é uma oportunidade que você vai ter, que nós teremos. Então, abriu inscrição para outros ministérios, para outros pastores, das quais o pastor lá de Betim está fazendo inscrição, o pastor lá de Pará de Minas está fazendo inscrição para sábado, para sexta-feira aí, para outros pastores, da qual só pode ter um tablet por família, da qual eles irão levar. Por isso nós estávamos com essa semana toda a correria. Eu acho que até o irmão Rafael está até a hora. Está até agora, mas os irmãos lá mexendo lá na igreja. Hoje foi mexer o dia todo, lá os irmãos mexendo, algumas coisas e tudo, alugar cadeira, na correria. Até aqui na região de Birité, deixei o irmão Sebastião para ir na casa de cada irmão falar alguma coisinha sobre ajuda, mas parece que foi mal entendido por alguém, né? Então veja bem, então, se você não for, você não vai receber, porque a política da gravações da Voz de Deus não deixa com o pastor para aqueles que não puderam ir. Não tem jeito. Estão entendendo, irmãos? Então, quem puder ir na sexta-feira, dia 20, para receber os tablets. É uma oportunidade só. Se você não for, aí você vai continuar com as suas mensagens que você já tem e não terá mais. Você vai sempre ler só aquelas que você tem. E as novas que você nunca viu, você vai continuar sem ler, porque você não quis esforçar um pouquinho para fazer isso. Então, é uma oportunidade, não terá outra, não haverá outra. Então,
E tudo é feito de maneira pensativa, porque a noiva vai passar por um período, um teste, ela vai passar por uma prova, ela vai passar por uma situação de aperto, diz o irmão Brana. E todas as mensagens serão confiscadas, todas as literaturas, Bíblias serão confiscadas quando o concílio começar a se movimentar, quando começar a crescer o concílio. E aí vão confiscar a Bíblia, confiscar a mensagem, a literatura, tudo que é envolvendo Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser confiscado. Então os tablets já é uma coisa para garantir. Amém, irmãos? Porque nesse período de aperto você tem que estar comendo, tem que estar lendo, tem que estar comendo. Vocês estão entendendo? Então é isso. Então é dessa forma, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo ler, não consigo aplicar aquilo. Pede alguém ajuda, pede um filho, pede uma filha, pede um tio, pede um parente, pede um primo. Porque como cristão nós temos que se virar nesse tempo de teste, tempo de luta. Amém, irmãos? Né? Dessa maneira. Então é isso aí. Que Deus abençoe cada um dos irmãos no nome do Senhor. Será dia 21, na sexta-feira que vem, a partir das 19h30. E outra, não sabemos se vai estar chovendo, se vai estar frio, se vai estar calor, não sabemos. Só sei que se você não chegar cedo, você pode ficar lá fora, sem assento. Muito bem. Muito bem. Vamos falar sobre maturidade espiritual. Tem irmãos, por exemplo, que estão conversando com as empresas, né? Você já conversou lá? Você já conversaram? Vai estar lá? Conversaram com seus diretores, seus dirigentes. Irmão Léo já conversou com seus diretores, irmão Léo. Irmão N já conversou, irmão A já conversou para sair mais cedo do serviço e tal. Tem gente que está sacrificando, paga a hora do outro dia, paga a hora do outro tempo, sábado, e assim vai embora, né? Esforçando para estar lá. Maturidade espiritual. Você sabe que o natural, ele pode muito bem ajudar-nos a entender um pouco as coisas espirituais. O profeta irmão Brana, ele era um grande tipologista. Irmão Brana pregava à base de tipos. Ele pegava os tipos do Antigo Testamento e aplicava no Novo Testamento. Ele era um tipologista. Isso quer dizer comparação. Então, observe que quando nós temos maturidade, isto quer dizer que nós não quebramos mais a cabeça. Filhinha, o pastor está pregando, vamos fechar a Biblinha? Então, vejam bem. Então, quando nós temos maturidade espiritual, nós deixamos de quebrar a cabeça. Nós temos assim uma condição melhor de ver as coisas, de entender as coisas, quando nós temos maturidade. Agora, quando nós não temos maturidade, quando somos infantis no entendimento, nós quebramos muito a cabeça, recebemos qualquer coisa, ouvimos qualquer coisa. E no entendimento aberto e numa compreensão mais adulta, nós sabemos filtrar, sabemos peneirar as coisas, de modo que isso faz com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando você não tem essa maturidade, nós sofremos muito. Por exemplo, vejam bem, você pega, por exemplo, uma criança, um jovem, um rapaz, você pega os estágios da vida, você vai notar que nos estágios da vida nós crescemos e com o tempo é que nós aprendemos. Vocês estão entendendo, irmãos? Observe que a própria natureza, ela explica isso para nós e dá a nós uma
um viés melhor do que nós estamos falando. Por exemplo, vamos pegar as águias. A águia, quando está chocando os seus ovos, quando as águiazinhas nascem, até certo ponto, a águia mãe é que vai em busca do alimento. Quem já viu filhote de pássaro? Levanta a mão. Eles ficam bem com as penugem pequenininhas, crescendo. Parece branco, vai crescendo e tal. Cai aqui, cai no ninho ali, dobra ali, cai aqui. E, no entanto, quando aquelas filhotes estão ali, no ninho, a águia tem que protegê-los com as suas asas no tempo de ventania. A águia tem que protegê-los no tempo de frio. A águia tem que protegê-los de outros animais. A águia principalmente tem que ir atrás do alimento das águias. Agora, é claro que esta águia, sabendo que são filhotes, não pode comer qualquer coisa. Não é qualquer coisa que ela vai dar para as suas águiazinhas. Porque ela tem que dar alimento à medida do crescimento. À medida do crescimento. Então, observe bem que aquelas águias vão crescendo debaixo das asas da sua águia mãe. E elas vão crescendo. Só que o profeta chega a dizer para nós, ele pregando a mensagem, como a águia agita seu ninho, o profeta chega a dizer que chegará um tempo que aquela águia vai ter que agitar o seu ninho. Vai ter que agitar o seu ninho. O profeta disse que, por natureza, aquela águia sabe que está na hora das águiazinhas dar o seu próprio voo e buscar o seu próprio alimento. Quem está entendendo, irmãos? Dar o seu próprio voo e procurar o seu próprio alimento. Elas nunca saíram do ninho. Nunca saíram do ninho. Sempre esteve no ninho. Mas agora chega um tempo, depois de um tempo, que elas agora têm que ver, têm que fazer ter a sua própria experiência. É claro que para a águia fazer isso, ela tem que ter visto que as penas cresceram, tem que ter visto que as asas cresceram, senão ela não faz isso. Mas a natureza da águia que Deus lhe deu faz com que ela faça isso com as suas próprias águiazinhas. Então, elas vão buscar o seu próprio alimento e dar o seu primeiro voo. A primeira coisa que tem que fazer é dar o voo. Se elas voarem, elas vão então encontrar o seu alimento. Porque quando voltar para o ninho, elas não vão achar nenhum alimento. Porque se pode voar agora, quem está entendendo, irmãos? Se pode voar agora, pode muito bem procurar o seu próprio alimento. Então o profeta chega a dizer que quando chega o momento das águias ter sua primeira experiência, aquela águia mãe estende as suas asas no ninho. Estende as suas asas. E cada águiazinha, olha só como é que Deus faz. E cada águiazinha, seja 6, seja 7, seja 8, cada águiazinha vai com o seu bico e trava nas asas da águia. Cada uma. E você sabe que a águia, quando faz seu ninho, é lá em cima no penhasco, lá em cima na rocha, longe de qualquer predador, longe de qualquer homem ou pessoa, para que fiquem tranquilos seus filhotes. Mas quando chega o tempo de a águia agitar o seu ninho, cada águiazinha com seus bicos vai e trava na asa da grande mãe águia. Amém, irmãos? Olha só. E elas ficam travadas ali. E a águia dá o seu voo. E elas aí todas ali. E ela dá o seu voo. E ela vai voando. Quando chega um momento no espaço, no ar, ela faz isso, ó. Balança todas as asas para que as águiazinhas soltem seus bicos. E ela fica observando de longe como que as águiazinhas estão se virando no ar, se virando naquela grande tribulação, naquele tempo de prova e teste. Umas sobrevivem e outras não.
E as águiazinhas vão lá. E aquelas que conseguem fazer, aquelas que conseguem, é essas que vão sobreviver. Então, chega um tempo para nós como cristãos, que crescemos e que nascemos nessa mensagem, chega um tempo que nós temos que ter a nossa própria experiência. Amém, irmãos? Temos que ter nossa própria experiência. Você não fica mais segurado na barra da saia da sua mãe, do seu tio, do seu avô, ou segurando nisso, até mesmo do pastor e tal, do ministério, dependendo-se sempre dele e tudo mais. Não, chega um momento que você tem que buscar a sua própria experiência. Amém, irmãos? Amém. Chega um momento que você tem que ter a sua própria maturidade. Existe uma fase nossa na mensagem que na verdade é menino, na verdade é criança, é menino. Chega um tempo na mensagem que quando nós nascemos nela, somos criados com leite. Somos criados com leite, com mamadeira. Deus dá a nós, quando nascemos, o básico. Deus dá a nós o básico da sua palavra. Qual é o básico? É a doutrina dos apóstolos. São os rudimentos da doutrina de Cristo. Mas chega um ponto que você vai crescendo. É hora de você comer, então, churrasco. Amém, irmãos? Amém. É hora de você comer alimento sólido. Alimento que vai crescer, fazer com que você cresça e tenha uma fé robusta e tenha uma fé de arrebatamento. Amém? Amém. Porque quem está acostumado só com o leite desnatado, não pode comer churrasco. Quem está apenas acostumado com leite desnatado, não pode ter alimento sólido. E a Bíblia diz que o alimento sólido não é para as crianças, o alimento sólido é para quem cresceu. Amém? Amém. O alimento sólido não é para quem está pequeno, não é para quem está raquítico na fé, porque existem isso na igreja. Existem muitos raquíticos na fé, dentro da própria mensagem. Existem muitos irmãos ainda com a mentalidade infantil na mensagem. Mas existe aqueles que estão se maturando, se estando ali, tendo uma maturidade espiritual, compreendendo o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém, irmãos? Tendo um entendimento aberto para compreender, sem problema algum, as coisas que são dadas espiritualmente falando. Porque nessa mensagem não pode haver carnalidade, não pode haver crentes carnais, tem que ter crentes espirituais. Amém, irmãos? E quando eu digo espirituais, eu estou dizendo para aqueles que ouvem a palavra e compreendem ela na sua espiritualidade. Não é o que Deus disse, é o que Deus quis dizer. Muita gente diz isso, mas não é assim que acontece. Deus disse, e então Ele já abriu o nosso entendimento para compreender o que Ele falou. Amém, irmão? Amém. Então, se nós ficarmos sempre naquele velho costume do leite desnatado, daquela comidinha, daquela papinha, daquele mingauzinho, e assim por diante, você não vai crescer. Porque o mingau só entrega o que ele tem, o leite só vai entregar o que ele tem, e não tem todas as propriedades que o corpo necessita para crescer. Assim é o natural. Se você viver só à base de feijão, só feijão, o seu corpo vai estar só cheio de ferro. Se você beber só leite, você terá só cálcio, você vai inchar de cálcio. Se você comer só carne, você vai se encher de proteína e nada mais. Mas você tem que ter um alimento completo, sólido, com todas as vitaminas. E a fé para o rabo está em todas as vitaminas, em todas as mensagens. Amém, irmão? Você não pode gostar apenas de um ponto de vista da pregação. Eu gosto de pregação que só fala disso. Eu gosto de pregação que só fala daquilo. Eu gosto de ensino que só fala daquilo outro. Não, você tem que ter toda a palavra, toda a mensagem, tudo aquilo que Deus entregou. E você diz, nem tudo que o irmão Brana entregou eu entendo. Se você não entender, você não crescerá. Tudo que o irmão Brana entregou, eu gosto de ler mais, eu gosto de ler aquelas mensagens mais assim que dá para me entender. Esse negócio de trovões, esse negócio de selos, eras, eu não gosto muito de... Pois aí é que está o alimento rico. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Pois o alimento espiritual está aí. O alimento espiritual está aí. Glória a Deus, louvado seja o nome. Você entende isso, irmãos? Amém. Vejam bem. Então, o profeta disse, Paulo disse que o alimento sólido é para aqueles que já estão crescidos. São para aqueles que já estão posicionados. Mas
O leite, a mamadeira, é para aqueles que estão nascendo. Só que você não fica naquela estatura por muito tempo. A estatura ali não fica somente na fé. A estatura ali não fica somente na virtude. A estatura ali não fica apenas no conhecimento, não fica apenas na temperança. A estatura de um homem tem que ser completa. Amém, irmãos? É uma estatura completa de um varão perfeito. Veja, a estatura de um varão perfeito é tendo tudo isso dentro dele. Tem que ter todas estas coisas. Se não tiver isso, diz lá em Pedro que o conhecimento é fraco, é raso e não vai dar em nada. Vocês estão entendendo? Temos que ter. Você observa, por exemplo, pega depois em casa, 2 Pedro 1:8. Você vai ver o que significa isso. Porque, vamos ler, vamos aproveitar de uma vez, já que estamos falando, vamos pegar 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Veja bem. Amém? Vejam bem, presta atenção, você tem que ter maturidade. Eu fico muito preocupado com irmãos que até chegam na igreja sem Bíblia na mão. Sem mensagem na mão. Sem Bíblia na mão. Veja bem. Presta atenção. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, tem que alcançar essa fé. Preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor. Veja bem, sempre multiplicada. Amém, irmãos? Sempre em multiplicação. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento, olha só, daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Veja bem, a estatura de um varão perfeito é para você ser participante da natureza divina. Estão entendendo? Vejam bem, Deus quer que a igreja noiva tenha a natureza dele. Amém, irmãos? Deus quer que nós sejamos participantes, ou seja, tenhamos a natureza divina dele. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 5. E vós também pondes nisto mesmo toda a diligência. O que é diligência? É correr, rapidez. Acrescentai a vossa fé, olha lá, fé, virtude, a virtude, ciência, a ciência, temperança, a temperança, paciência, a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e o amor fraternal, caridade. Agora está o versículo 8. Se em vós não houver isto, se em vós houver e abundante essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Aí vem o 9. Pois aquele em quem não é, ou aquele em quem não há essas coisas que nós acabamos de falar, que não há essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém? Aquele que tem é bem-aventurado. 8. Aquele que tem é bem-aventurado. Se houver isso, abundarão em essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento. Mas para aquele que não tem, diz a Bíblia, aquele que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, não consegue captar as coisas ao longe, não consegue captar a revelação, não consegue ter o entendimento, havendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Os irmãos estão entendendo? No versículo 10 diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca mais tropeçareis. Amém? Amém? Quando nós temos maturidade. Quando nós temos maturidade, você não tropeça como criança mais.
Você não tropeça. Quando nós éramos crianças, sim, quando nós éramos menino, nós agíamos como menino, falávamos como menino. Quando a mensagem chegou para nós dava risada até no canto, porque era uma alegria maravilhosa, é aqueles primeiros instantes, é aquelas primeiras alegrias, é aqueles primeiros momentos, o riso vinha até aqui, que maravilha, glória a Deus, você parece que estava andando nas nuvens, mas era alimento de criança, porque nenhum evangelista te apontou os trovões, nenhum evangelista te apontou os selos, nenhum evangelista falou para ti sobre o Filho do Homem. Ele veio com batismo, ele veio com divindade, ele veio com a posição da mulher na igreja, ele veio com a Santa Ceia, e com isso você deu pulos e gritos, mas ainda é coisa de criança. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, amém, irmão? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos entre os domésticos, aqui está os domésticos, não tem visitantes aqui, não tem pessoas aqui visitando. Quando estamos somente com os domésticos, eu não vou dar para vocês mamadeira, eu não vou dar para vocês leite, eu não vou dar para vocês isto de forma alguma, porque isso é para principiantes. A doutrina apostólica, os rudimentos da doutrina de Cristo é ABC para você, é o ABCD para você. Você tem de cor salteado, você sabe onde está o batismo, onde eu escrevi, você sabe onde está a escritura, a posição da mulher, você sabe onde está certas escrituras falando que Jesus é Deus, você sabe tudo isso. Isso é significativo? É, pastor, foi o primeiro degrau da nossa fé, crendo nessa mensagem, mas isso não te põe no arrebatamento, isso não te põe no rapto. O que te põe no rapto são as riquezas insondáveis que Deus nos deu, amém, irmão? Amém. Da qual o mundo não pode receber, da qual o mundo não recebeu. Olha para vocês verem Colossenses, abre suas Bíblias em Colossenses para vocês verem, Colossenses 1, para vocês verem o que Paulo disse a respeito dessas coisas que tem que ser, presta atenção, é churrasco, vejam bem, é só para aqueles que estão já em níveis de receber o que tem que ser recebido. Olha só o que Paulo diz aos Colossenses. Vejam bem. Olha só. 1, verso 24. Ele diz o seguinte. Presta bem atenção. Vamos pegar o 21. A vós, nós, também, que noutro tempo, em outra era, em outro momento da nossa vida, éramos estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Agora o 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, igreja, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os tempos dos séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Vê? Deus quis que esses mistérios estivessem na igreja, na noiva, no corpo de Cristo. Vê? Mas isso aqui é alimento sólido, não é apenas leite desnatado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê? Presta atenção nisso. Deus de antemão fez isso. Agora, observe que Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 13, 11, abre sua Bíblia, 1 Coríntios 13, 11, você vai ver que Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim, 1 Coríntios 13, 11, diz o apóstolo São Paulo, vejam bem, vamos pegar o 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vocês estão entendendo, irmãos? Você tem o que é perfeito hoje, irmãos? Você tem?
Essa mensagem não é perfeita, irmãos? O profeta pregou a mensagem à perfeição. Ele pregou a mensagem à perfeição. Nós temos o que é perfeito? Quem é perfeito? É só Jesus Cristo, não é? Porém, o profeta disse que a noiva é perfeita não por si mesma, mas por estar nele. Você não pode mais viver com Jesus com a sua mente. Acabou. Temos que ter a mente de Cristo. Amém, irmãos? Veja bem, porque se você não tem a mente de Cristo, você é carnal. Você é muito carnal. Com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, tendo igreja para congregar, se você não tem a mente de Cristo. Vejam bem, preste atenção. 1 Coríntios 13, 11. Está escrito assim. É isso mesmo que eu falei? 13, 11. 13, 11. Vejam bem, 13, 11. Onde mesmo eu coloquei? 1 Coríntios 13, 11. Hã? Isso, aí tá. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando você recebe aquela experiência, presta atenção, quando você recebe aquela experiência, aquilo que é em parte é tirado, porque a outra parte, que é o penhor, vai vir depois. Porque nós não somos perfeitos à vista do mundo, somos perfeitos à vista de Deus pelo conhecimento que nós temos. Porque não estamos embaraçados. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Quem lembra quando eu preguei a mensagem embaraçados na mente? Muito tempo, quem lembra? Olha o que ele disse. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Quando ele era menino na mensagem, ele disse para eles: eles não vão me entender, eles não vão me entender, eles não vão me ouvir. Isso é menino. Tinha acabado de chegar na mensagem. Quem está entendendo, irmãos? Quando eu era menino, quando ele chegou na mensagem, eles vão me perseguir, porque antes eu perseguia vocês e agora eu sou a favor de vocês. Pensa como menino. Mas na hora que ele teve a experiência, amém, irmãos? Na hora que ele foi aproximando mais da palavra, ouvindo mais de Deus, ouvindo mais, tendo mais experiência, toda aquela coisa de menino agora acabou. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Porque quando você tem maturidade espiritual, você não fica escolhendo tempo, hora, no sentido de mostrar a verdade, de dizer a verdade. Você não fica escolhendo momento para usar aquela roupa, aquele momento para usar aquela outra roupa. Você não fica escolhendo momento para servir a Deus, você serve Ele em todo lugar. Amém, irmão? Porque você agora é maduro. Você sabe no que tem crido. Paulo diz: agora eu sei no que eu tenho crido. Amém, irmão? Aí ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ele está falando do homem espiritual, mano. Não é que quando ele era pequeno, não. Mas logo quando eu cheguei a ser homem na categoria, isto é maturidade, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas agora eu estou entendendo, compreendendo, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, irmãos, permanecem a fé, esperança, a caridade, essas três, mas o amor está atrás da caridade. Amém? Amém. Falando do dom maior, da experiência. Então tem muita gente que fica segura na língua, fica segurando os dons, segurando a língua, segurando isso, segurando aquilo outro, segurando no profetizar. E Paulo diz: isso não é experiência, isso não é maturidade. Quem está entendendo, irmãos? Isso não é maturidade. Então observe, vamos ler nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, verso 13. Olhe o que Paulo disse em Hebreus, capítulo 5, verso 13. Hebreus, capítulo 5, verso 13. Olhe o que Paulo disse. Está escrito assim. Porque, vejam bem, presta atenção, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, ele não está falando aqui do leite natural da vaca, não, irmão, está falando aqui de termos espirituais, está entendendo? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra.
E aí? E aí? Né? A Bíblia diz que Deus nos quis dar para nós as profundezas da sua riqueza. Que riqueza é essa? Dinheiro? Não. As profundezas da sua riqueza ministerial. Aquilo que é profundo, aquilo que a mente corrupta, a mente mundana, a mente política, a mente denominacional jamais captará, jamais irá. Porque as coisas espirituais, só o espiritual é que sabe discernir tudo, e muito bem, amém, irmãos? Mas aquele que é carnal decide só a si mesmo, não tem nada. Então foi do agrado de Deus, Colossenses, Deus dar a nós as suas sondáveis riquezas da sua glória. Porque isso está escondido do incrédulo, mas revelado a nós, a qual chamou de pequeninos, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Porque aqueles que se dizem ser grandes, não tem nada. Aqueles que se dizem ser grandes, não tem nada, só tem conhecimento teológico, só tem aquelas genealogias intermináveis, e catequismo, e não sei o que, e isso e aquilo outro, só vai enchendo linguiça, aqui não, enche a nossa alma, a palavra revelada. Vê? Aí Paulo diz, veja, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, quando você era menino, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quando você era menino, dava para você discernir a doutrina dos apóstolos com a doutrina batista, metodista e pentecostal. Quando você cresceu na graça e no conhecimento da mensagem, você agora tem discernimento para saber o que é um ismo e o que é fora, o que está dentro da mensagem e o que está fora da mensagem. Amém, irmão? Porque agora você tem perfeito, você cresceu essa maturidade agora. Quando éramos meninos, podíamos discernir que a doutrina batista não é igual à doutrina dos apóstolos, que o batismo da igreja católica não é igual à doutrina do batismo de Pedro. Quando você era menino, você podia discernir isso, e com alegria você fazia. Mas você cresceu, você tem agora alimento sólido, agora já não é mais isso. Você tem discernimento para discernir espíritos sedutores dentro da mensagem. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Quando você era menino, você não podia mais ser engolido pela batista, metodista, presbiteriano, porque a doutrina apostólica engolia todos eles. Mas agora você cresceu, você está agora num crescimento espiritual. A doutrina da nuvem, do retorno, disso não te pega mais, amém, irmão? Porque você agora tem idade, você agora cresceu, você agora tem fé, maturidade, você cresceu na graça, no conhecimento. É disso que Deus precisa nos últimos dias, porque a Bíblia disse que os falsos cristos e os falsos profetas ficariam tão perto da coisa verdadeira que, se for possível, tirariam um eleito de posição. Mas você não pode ser tirado mais, porque você tem a revelação da palavra agora. Amém? Por quê, pastor? Porque você não engole o alimento, você mastiga antes de engolir. O bebê, quando não tem dente, ele engole o alimento, ele não mastiga, por isso que vai logo direto. Pode ser enganado e empurrado por qualquer cana agitada por vento. Mas você cresceu, os seus dentes cresceram, e antes que você engula, você mastiga primeiro. E se tiver um bom gosto, você deixa descer. Se não tiver, você cuspe. É assim também a palavra. Se tiver um espírito errado, você joga fora. Amém, irmão? Amém? Por isso que você tem que estar dentro do quíntuplo verdadeiro dos Efésios. Porque todo o quíntuplo verdadeiro dos Efésios apoia essa mensagem. Eu fiz uma matéria ontem à noite. Nós, ministros, temos que estar à frente ou atrás da mensagem? Quem leu sabe o que eu falei. Quem leu está no grupo. Está no grupo.
E eu fico observando que se eu falei agora que está no grupo e todo mundo ficou quieto, é porque ninguém leu. Não está se preocupando em comer, em alimentar. Presta atenção. Agora olha Hebreus 6. Devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós temos que deixar os rudimentos que nós aprendemos lá atrás? Não. Aquilo é alicerce, aquilo é base. Quem está entendendo? Amém. Mas olha o que Paulo está falando para os maduros. Para os que deixou de beber leite, mas que estão comendo alimento sólido. Olha o versículo 6, capítulo 6 de Hebreus. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Amém? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Isto é, em ocasião faremos. Se alguém está entrando, vamos batizar. Se alguém vai casar, vamos casar. Se alguém precisa de uma coisa, vamos fazer. Isso faremos se Deus permitir. Amém, irmãos? Amém. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Vocês estão entendendo? Presta bem atenção. Quando um bebê está crescendo, diz o profeta, os seus primeiros passos, na mensagem de liderança, os seus primeiros passos é difícil, porque cai aqui e você vai lá e corre. Você vai lá e corre. Você posiciona ele e corre. E corre, e corre, e corre. Então você vai várias vezes socorrê-lo ele. Quando uma pessoa está chegando na mensagem e é difícil muitas coisas entender, e às vezes Deus nem leva em conta certas coisas que ele fala, pelo aquilo que ele acabou de entender, acabou de receber. Vocês estão entendendo? Mas depois que a pessoa chega no conhecimento, já é adulto, recebeu a palavra, provou da boa palavra e o poder de Deus, e deixa isso, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu fazia coisa errada, quando eu era menino, pequeno, ó, o pai e mãe está aí, ó, sentados os dois aí, sentados, pai e mãe. Quando eu, aí, ó, esses dois do lado do irmão Marcos, meu pai e minha mãe. Quando eu era pequeno e fazia coisas que necessitava de uma correção, ou não, eles então, eles se superavam. É criança. Criança fazia isso mesmo. Vai lá e sujava um tapete. É criança. Vai lá e rasgava isso. É criança. Vai lá e sujava isso. É criança. Vai lá e... Mas eu cresci. Não fiquei como criança mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu cresci. E, no entanto, eu tenho idade. Eu tenho 18, 20, 21. E se eu fizer as mesmas coisas que eu fazia quando eu era criança, não sou digno de estar naquela casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Não sou digno de estar naquela casa. Pois é o contrário agora. Quando eu sujava, agora eu devo manter limpo. Quando eu desrespeitava, agora eu tenho que respeitar. Por quê? Algo em mim cresceu, minha mente evoluiu. Amém, irmãos? Amém. Eu cheguei no entendimento. Então você está num ponto agora, toda a igreja está num ponto agora em que ela tem que se enfiar no baixo do rapto. Amém, irmão? Ela tem que entender que o rapto é a coisa mais importante que tem na vida dela. Todo o curso que você veio nessa mensagem, desde quando você aceitou, o objetivo final é o rapto. O objetivo final é o rapto. Vê? Você acha que Deus te deu essa mensagem só para você crer nela, caminhar nela? Não foi só isso não. O motivo final, a fase final é o rapto. O irmão Branham disse quando Deus deu para ele as duas primeiras etapas, cura divina, depois conheceu o segredo dos corações, ele disse, olha, você vai fazer isso, vou te dar 2 sinais, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, te darei 2 sinais, porque Moisés veio do deserto e foi para o Egito. Moisés foi para o deserto
e depois voltou ao Egito, depois de 40 anos. Olha como é que 40 anos muda toda uma sociedade. O povo tinha esquecido o que tinha acontecido com Moisés. O povo estava lá, tinha uns que estavam até acostumando com o Egito, adorando até deuses, casando com egípcia. Por isso que subiu uma mistura de gente. Uma mistura de gente subiu quando Israel saiu do Egito, casando com egípcia. 400 anos ali dentro, tudo muda. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora chega um homem do deserto com um cajado na mão, tem que ter alguma coisa para atrair a atenção deles. Estão entendendo, irmãos? E Deus deu ao profeta também 2 sinais. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Te darei 2 sinais. O primeiro sinal tem uma voz. O segundo também tem. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, terão que crer na voz do segundo. Porque Deus sabia que o primeiro sinal é cura divina. Orar para os doentes. E isso os pentecostais fazem. E isso tinha nos pentecostais. Esses dons tinha. Se eles não crerem na voz do primeiro, vai ter que crer na voz do segundo. Porque no segundo tem que ser verdadeiro. Amém, irmãos? Amém. O dom tem que ser muito verdadeiro. Não tem que ter paridade. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode conhecer os ferimentos dos corações. Só Deus pode revelar o profundo e escondido da alma. Amém, irmãos? Terão que crer na voz do segundo. Aí o profeta diz, vai, aí Deus diz, vai com isso. Porém, o coração do assunto é a mensagem. Amém? Amém? O coração do assunto é a mensagem. A mensagem é o principal. Isso aí é só isca. Cura divina é isca. Revelar o profundo do coração é isca. Mas o coração do assunto é a mensagem. Tudo isso é feito para trazer para a mensagem. Para que a mensagem entre e para que vocês sejam revelados. Porque o final é o arrebatamento, é o rapto. Amém, irmão? E então o que Deus fez? Deus tinha que dar a nós uma renovação no nosso entendimento. Porque com o velho entendimento você não entraria. Com o velho entendimento você não entraria. Deus teve que renovar a nossa mente através da renovação do nosso entendimento. Porque o entendimento que nós tínhamos era contra Deus, guerreava contra Deus, era inimigo de Deus, tínhamos inimizades contra Deus. Mas agora com o entendimento mudado, você pode pensar como Deus pensa. Amém, irmão? Falar como Ele fala. Depois que o entendimento é aberto, a noiva diz o mesmo do noivo. Não entra em atrito. A revelação muda a coisa. Então observe bem que o profeta irmão Branham, ele trouxe a mensagem exatamente para isso. Vamos ler em Efésios 4, verso 17. Já lemos? Não, né? Já lemos Efésios 4? Então vamos ler. Efésios 4, versículo 17. Olha o que ele disse. Efésios 4, verso 17. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Veja, olha Efésios 4, verso 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Que sentido? Existem vários, mas por que ele falou só um? Só na forma singular. Na vaidade do seu sentido. Mas aí você vai entender no 18. Entenebrecidos no entendimento. Isto é, escurecido, escuridão. Ou seja, no entendimento deles há escuridão, não há luz. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do vosso coração. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem a impureza. Mas aí ele diz para a noiva: mas vós não aprendeste assim de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido,
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Amém, irmãos? Vejam bem, agora observe bem para vocês verem. No livro de Hebreus, capítulo 4, diz que alguns israelitas não entraram na terra da promessa porque a fé deles não estava misturada com a fé daquele que ouviu de Deus. Quem foi que ouviu? Quem foi que ouviu? Moisés. Então presta atenção. Aqui está Deus, aqui está o mensageiro. Esse mensageiro ouve o que Deus tem a dizer. Esse mensageiro não pode fugir de nada do que Deus disse. Esse mensageiro entrega exatamente ao povo que está aqui embaixo o que Deus já deu para ele. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia diz que muitos não poderão entrar na terra da promessa, que é um tipo do rapto, que é um tipo do batismo do Espírito Santo, não podia entrar na terra da promessa porque a fé deles, abre em casa, Hebreus 4:3, que a fé deles não estava misturada com a fé daquele que ouviu de Deus. William Branham, nesta última era, foi o único que ouviu direto de Deus. Amém, irmãos? Amém. Uma mensagem. Não quer dizer que outros ministros não ouviram a voz de Deus, uma inspiração. Não é isso não. Mas quando Deus tem uma mensagem para tratar com o povo, é só um que obtém. Amém, irmãos? Amém. É só um. Aí você vai entender no livro de Esmirna, na mensagem A Era de Esmirna, você vai ver na Era de Esmirna, presta bem atenção, quero que os irmãos prestem atenção aqui, na Era de Esmirna, você vai ver que o profeta diz isso no parágrafo 141. Olha aqui. 141. Olha aqui. O que o Umbran diz? Presta bem atenção. No parágrafo 143. Em cada era, temos exatamente o mesmo modelo. E por isso que a luz da palavra, revelação da mensagem, vem através de um mensageiro dado por Deus para certa era. E depois deste mensageiro, depois que ele se espalha a luz através do ministério de outros, isto é, o quíntuplo, que são fielmente ensinados. Mas, naturalmente, todos estes que saem para entregar a luz, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Está vendo? Porque se eu não entrego somente o que o mensageiro tem falado, eu sou menino. Ainda estou agindo como menino. Porque meu pai me dá um recado, vai lá no seu fulano, diz para ele, isso. Lá eu dou o recado todo errado. Não dei exatamente o recado que deu. Se Deus deu um recado para o mensageiro, e o mensageiro deu para mim como pastor, eu tenho que passar o mesmo. Amém, irmãos? Amém. Vê? É o mesmo. A Era de Esmirna 141, presta atenção. Cada indivíduo deste grupo é um que tem capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Eu sou ouvinte também, sou um pastor, sou ouvinte. Não estou obtendo minha própria revelação privada. E nem é um grupo também obtendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Amém? O que nós temos em termos de literatura, em termos de livro, é o que já recebeu o mensageiro de Deus. Nós, ministros, temos que ecoar, temos que falar. Pastor, mas isso deixa com que o pastor não tenha inspiração para pregar? Sim, temos que ter inspiração, desde que não foge daquilo que Deus já deu. Amém, irmão? Amém. Desde que não foge daquilo que Deus já entregou para o profeta. Porque Deus não pode dar uma revelação aqui e mudar ela ali na frente. É o que está acontecendo com muitos ministérios aí afora. Porque eles tiveram e começaram a ter as suas próprias visões, suas próprias revelações. Trilhando caminhos. E depois leva a mensagem apenas para dar um suporte em alguns parágrafos. Mas você já cresceu, você já é adulto, você tem maturidade. Você não tem aquela maturidade quando você começou ali para distinguir o que é batismo errado, o que é batismo certo, o que é trindade e o que não é. Não é aquilo mais não. Você agora tem maturidade espiritual para saber aonde tem um ismo saindo, aonde tem um ismo pingando. Você tem revelação. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Amém.
Deus tem dado a nós a sua palavra, e é a palavra revelada. Olha o que o irmão Brano diz na mensagem, para vocês entenderem. Parágrafo 50, Hebreus 5, 6, parte 1. Se você der a um bebê alimento sólido, com certeza você vai matá-lo. Você que teve criança de 1 ano, 2 anos, você deu para ela uma maçã inteira para ela comer? Você deu a ela um pedaço de peixe? Deu para ela uma coxa de galinha para comer? Um bebezinho de 3 meses, 4 meses? Você nunca deu, porque sabe que mataria ela. Então o que você que dá? Se você dá um bebê alimento sólido, você o matará. Esta é a razão pela qual muitas pessoas dizem: eu creio nisso, e se afastam. Continuam meninos. Pessoas que dizem que creio na mensagem e está afastado e está desviado, são meninos, não cresceram ainda, estão estagnados e parados. Que coisa, hein? Isso se chama atrofia espiritual. Eles simplesmente não podem se agarrar àquela verdade. Isso os mata. É sua vida digna do Evangelho? 198. Não disse Jesus que onde estivesse o corpo, ali se juntariam as águias? Agora, não falcões, águias. Falcão pode parecer muito como a águia. Falcão pode subir bem alto como a águia sobe. Mas chegará um ponto em que o falcão vai desistir porque não pode subir à altura que a águia sobe. Amém, irmão? Deus não te chamou para você correr com falcões. Deus te chamou para correr com águias. Onde está o corpo, ali se juntarão as águias, que vão comer alimento sólido, alimento rico. Hebreus 7, parte 1, veja, agora nós temos estado por muito tempo no leite, dando ao bebê a sua mamadeira, mas nós temos que ter alimentos fortes, pois o dia está se aproximando, tempos trabalhosos estão vindo, coisas vêm no caminho, problemas virão no caminho, e você tem que ser forte, você tem que ter conhecimento, para não entrar em qualquer coisa. Amém? Nós sabemos que estamos no fim, os tempos continuarão a piorar cada vez mais, até que Jesus venha de acordo com as Escrituras. Perguntas e respostas sobre os selos, 77 para nós terminarmos. E vocês se lembram da terceira puxada? A terceira puxada é o quê? A abertura da palavra. Não diga a ninguém, num certo sentido. O que foi que eu disse que era isso? Bom, quando o irmão Bana falou sobre a terceira puxada, antes dos selos, todo mundo queria saber. Deus disse: não fala para ninguém antes disso. Você vai para o deserto, vai lá, vai para o deserto, vai ficar lá. Porque a visão tinha que cumprir, os anjos tinham que vir. Amém, irmãos? Então ele não podia dizer nada, porque ele não sabia nada sobre isso. Mas quando os anjos vieram e trouxe a revelação dos selos, agora a palavra se abriu. Amém, irmãos? Vê? Quantos se lembram disso? Lembre-se, eu quero dizer a vocês. Lembra que eu estava tentando passar um cordão um buraquinho no sapatinho? Mamãe está dizendo aqui, gente. Irmãos, você já pegou um cadastro de uma chuteira e tenta passar aquele cordão no sapatinho de bebê de 1 mês? Foi isso que o profeta estava fazendo, tentando colocar aquelas coisas grandiosas na mente das pessoas que nem podiam entender nada. O profeta diz: você fez uma confusão, rapaz. Você embaraçou a linha toda. Isso não é para eles agora. Isso não é coisa deles. Não é alimento para pentecostal, o bebê. É alimento para a águia. Amém, irmão? É alimento para a águia. Louvado seja Deus. Lembre-se, tentando passar o cordão naquele sapatinho, na visão, ele disse: não se pode ensinar essas coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Tem que ser só para eleito, só para águia. Amém, irmão? Você é águia, irmão? Você é águia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos a palavra revelada. Não somos crianças, não somos meninos. Somos homens e mulheres que podem ouvir a voz do Senhor sem titubear. Podemos ouvir a voz sem reclamar, sem contradizer. Oh Deus do céu, apenas ouvindo e aceitando o que o Senhor tem dito.
Abençoa-nos, ó Pai. Não somos mais cana agitada pelo vento, por qualquer ventinho de doutrina por aí, porque nós estamos com raízes profundas, meu Pai. Ó Deus, abençoe nossos irmãos, cada coração, cada alma, cada vida, cada irmão, cada família, que eles possam ser ricamente recompensados por estar aqui nessa noite para ouvir de Ti uma porção da Tua palavra. Abençoe nossos irmãos ao voltar para os seus lares, para as suas casas, para as suas famílias, para os seus entes queridos. Que a graça do Senhor seja com cada um, no nome poderoso do nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, Deus te guie, Deus abençoe cada um. Até o próximo culto, amanhã em Sarzeto com um novo estudo, e depois dia 11, né, os irmãos já sabem, já falamos, nós recebemos dia 21, melhor dizendo, recebeu os tablets. Deus abençoe cada um dos irmãos.